Boa noite a todos. Aproveito também a oportunidade para cumprimentar os presentes e internautas que nos acompanham pelo YouTube e Facebook da Câmara Municipal. Solicito à senhora secretária que proceda à chamada das senhoras vereadoras e dos senhores vereadores. Senhor presidente, encontra-se presente 8 vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis. Ausente o vereador João Carlos da Silva. Portanto, havendo quórum regimental, declaro aberta a 4ª sessão ordinária da 18ª legislatura e, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Convido as senhoras vereadoras e os senhores vereadores a ficarem em pé e convido a senhora secretária para que proceda a leitura do texto bíblico. Jesus Cristo, sois bendito, sois o ungido de Deus Pai. No Senhor ponho a minha esperança. Espero em sua palavra, pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve uma grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual da cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Solicito à senhora secretária que proceda à leitura da ata da 3ª sessão ordinária realizada no dia 10 de março de 2025. Com o pedido de dispensa da leitura da ata, coloco em votação a dispensa da leitura da ata. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Coloco em votação a ata da 3ª sessão ordinária realizada no dia 10 de março de 2025. Os favoráveis que votam sim permaneçam como estão, os contrários que votam não se manifestem. Aprovada por unanimidade dos presentes. Solicito à senhora secretária que proceda à leitura do restante das matérias do expediente. Ofício especial. Fernando Prestes, 18 de março de 2025. Assunto: Requerimento 01/2025. Excelentíssimo Senhor, com meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para encaminhar o extrato detalhado dos vencimentos e de todos os servidores públicos municipais da Prefeitura Municipal de Fernando Prestes, São Paulo, de todo o ano de 2024, bem como o crédito, autorização em atendimento ao requerimento número 01/2025, encaminhado por meio do ofício número 02/2025, de 11 de fevereiro de 2025. Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e agradecemos a colaboração. Sem mais, atenciosamente despeço-me apresentando meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Prefeito Municipal, Mariel Sebastião Rocha. Excelentíssimo Senhor, Dr. Misael Fernando Gibertoni,
presidente da Câmara Municipal de Fernando Prestes, São Paulo. Arquive-se. Respostas do senhor prefeito municipal às indicações aprovadas na sessão anterior. Indicação número 13/2025. Autoria: vereadora Rosimeire Aparecida Mendonça Ascencio. Objeto: instalação de 2 bebedouros de água industrial de 50 litros, sendo um no Centro de Convivência do Idoso, CCI, Antônio Aribelucci, localizado no distrito de Agulha, e outro no Centro de Convivência do Idoso, CCI, Alcides Lavrini, localizado na sede do município, em Fernando Prestes. Agradecemos pela sua solicitação referente à instalação de bebedouros de água industrial de 50 litros no Centro de Convivência do Idoso, CCI, de Fernando Prestes e de Agulha. Agradecemos também por seu interesse em melhorar as condições de bem-estar dos nossos idosos, que são uma das prioridades da nossa administração. Entendemos a importância de oferecer um ambiente saudável e confortável para os usuários dos CCIs e a disponibilização de água potável em quantidade suficiente e fundamental para a qualidade da vida dos mesmos. Nesse sentido, informamos que em breve será aberta uma licitação para a aquisição de bebedouros de água industrial, com o objetivo de atender a demanda de diversos espaços públicos. Os novos equipamentos serão instalados em locais estratégicos, como a sede da Prefeitura Municipal, a Unidade Básica de Saúde Bento Franzoni e o Centro de Fisioterapia, além do Centro de Convivência do Idoso CCI de Fernando Prestes de Agulha. A iniciativa visa proporcionar mais conforto e qualidade de vida aos cidadãos, garantindo acesso adequado e contínuo à água potável, promovendo assim a saúde e o bem-estar da população que frequenta esses importantes serviços municipais. Agradecemos mais uma vez pela preocupação e pelo seu compromisso com o bem-estar da nossa população. Vamos continuar trabalhando para proporcionar melhorias significativas para nossos cidadãos. Arquive-se. Indicação número 14/2025, autoria, vereadora Rosimeire Aparecida Mendonça Ascencio. Objeto: instalação de cobertura em policarbonato na entrada da Escola Municipal de Educação Infantil EMEI Derek Luiz Brentan, localizado no distrito de Agulha. Agradecemos o seu pedido em relação à instalação de uma cobertura em policarbonato na entrada da Escola Municipal de Educação Infantil EMEI Derek Luiz Brentan, localizado no distrito de Agulha. A segurança, o conforto e o bem-estar dos nossos alunos, professores e servidores são sempre prioridades para a nossa administração. Entendemos a importância da melhoria das condições estruturais da escola, principalmente em relação à proteção contra intempéries, que, com a instalação de uma cobertura adequada, permitirá um ambiente mais seguro e confortável, tanto para a entrada quanto para a saída dos alunos. Gostaríamos de informar que o departamento competente fará uma avaliação da necessidade de implementação dessa obra, considerando os recursos disponíveis e as prioridades do município. A partir dessa análise, poderemos planejar a execução do serviço de forma eficiente, atendendo à demanda de nossa comunidade escolar. Estamos empenhados em continuar investindo na melhoria da infraestrutura das nossas unidades educacionais e agradecemos o seu comprometimento com esse objetivo. Arquive-se. Indicação número 15/2025, autoria, vereador Douglas Alves de Oliveira. Objeto: a atualização dos vencimentos dos integrantes do Programa de Auxílio de Bolsa de Estudo, PAB. Agradecemos pela sua solicitação e por se preocupar com a melhoria da educação e do acesso ao ensino superior para nossos estudantes. O Programa de Auxílio de Bolsa de Estudo é um dos pilares fundamentais no apoio aos alunos de nosso município e é
com muito empenho que temos trabalhado para garantir que cada vez mais jovens possam realizar seus sonhos acadêmicos. Entendemos a importância de atualizarmos os valores da bolsa de estudo, considerando os novos desafios econômicos e o custo crescente da educação. Por isso, gostaríamos de assegurar que essa questão está sendo analisada e as nossas equipes jurídica e financeira tomarão todas as providências necessárias para que ocorra a atualização dos vencimentos dos bolsistas. Agradeço mais uma vez pela sua atenção e pela constante colaboração em prol de um município mais justo e educado. Continuo à disposição para dialogar sobre o tema e encontrar as melhores soluções para os nossos alunos. Arquive-se. Projeto de Decreto Legislativo número 2/2025, concede título de cidadão fernandoprestense ao senhor José Antônio Boschetti. Faço saber que a Câmara Municipal de Fernando Prestes, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, aprova e promulga o seguinte: Decreto Legislativo. Artigo 1º. Fica concedido ao senhor José Antônio Boschetti o título de cidadão fernandoprestense. Artigo 2º. A honraria de que trata o artigo anterior será gravada em fotolitografura de prata ou aço na forma de um título e entregue em sessão solene em data a ser designada pela presidência do Legislativo Municipal. Artigo 3º. As despesas decorrentes com a execução desse decreto legislativo correrão por conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, Salvador Aliberti, 20 de março de 2025. Vereador Carlos Roberto Struzani. A discussão e votação é na ordem do dia. Justificativa. É com grande honra e reconhecimento que encaminho o presente projeto de decreto legislativo com o objetivo de prestar uma merecida homenagem ao senhor José Antônio Boschetti, mais conhecido como Zé Boschetti, um homem cuja trajetória é exemplo de honestidade, integridade, bondade e humildade. Desde os primeiros passos no mundo dos negócios, o senhor José Antônio Boschetti sempre se destacou pela sua dedicação, visão e, acima de tudo, pelo seu caráter. Proveniente de uma família de valores sólidos, com seu trabalho, passou de um simples empreendedor a um dos empresários mais importantes de nossa cidade. Sua história é marcada pela seriedade e pela ética, sendo um pilar fundamental para o desenvolvimento econômico e social do nosso município. Além de ser um empresário de grande sucesso, ele se destaca por sua profunda sensibilidade humana, sempre preocupado com o bem-estar de seus colaboradores e com a geração de empregos, que beneficiam muitas famílias em nossa comunidade. O senhor José Antônio Boschetti tem contribuído significativamente para a geração de emprego e renda, sendo responsável pela criação de diversas oportunidades para aqueles que buscam um futuro melhor. Sua postura humilde, sua dedicação à família e seu respeito aos valores da sociedade fazem dele uma pessoa admirada e respeitada por todos. Esta homenagem é um reconhecimento não só ao seu sucesso profissional, mas também à sua trajetória como ser humano, sempre comprometido com o bem comum e o desenvolvimento de nossa cidade. Diante disso, e certo da compreensão dos nobres pares, apresento esta propositura para ser apreciada e aguardo confiante a manifestação do plenário da Casa. Sala das Sessões, Salvador Aliberti, 20 de março de 2025, o vereador Carlos Roberto Struzani. Arquive-se.
Indicação número 16/2025. Indico à mesa, após ouvido o plenário, que seja oficiado ao Poder Executivo Municipal para que tome as providências cabíveis junto ao departamento competente acerca da atual situação enfrentadas pelos moradores da cidade quanto à transmissão do sinal de televisão, especialmente o canal Globo, o qual não tem sido captado de maneira adequada em diversos aparelhos de televisão. Sala das Sessões, Salvador Aliberti, 20 de março de 2025. Vereador Carlos Roberto Struzani. A discussão e votação é na ordem do dia. A falta de sinal tem gerado desconforto e preocupação na população, uma vez que muitos cidadãos dependem desse canal para acompanhar conteúdos informativos e de entretenimento. Diante do exposto, solicito que a Prefeitura Municipal oficie a EPTV, afiliada da Rede Globo de televisão na região de Ribeirão Preto, ou órgão responsável, para a realização de uma vistoria técnica na torre de retransmissão e, caso necessário, a execução da manutenção adequada, a fim de garantir o retorno da qualidade do sinal de televisão para os moradores de Fernando Prestes, São Paulo. Sala das Sessões, Salvador Aliberti, 20 de março de 2025, vereador Carlos Roberto Struzani. Arquive-se. Indicação número 17/2025. Indico à mesa, na forma regimental, após ouvido o plenário, que seja oficiado ao Poder Executivo Municipal para que tome as providências necessárias junto ao departamento competente, no sentido de construir, conforme as diretrizes estabelecidas pelo Código Brasileiro de Trânsito, CBT, lombadas em 2 pontos específicos da cidade que demandam com urgência a instalação de lombadas, sendo, primeiro, Avenida Luiz Frare, na altura do número 39. Segundo, Rua Arthur Alves da Cunha, na altura do CRAS. Sala das Sessões, Salvador Aliberti, 20 de março de 2025, vereadora Fabiana Patrícia Tessarro Molena. A discussão e votação é na ordem do dia. A Avenida Antônio Prado é uma via pública de intenso movimento e observa-se que veículos de grande porte e de variação pesada costumam parar em frente ao mencionado supermercado para carga e descarga, obstruindo a visão dos pedestres que transitam pelo local. Essa situação representa um risco significativo de acidentes, principalmente envolvendo pessoas idosas e com dificuldade de locomoção, que com frequência utilizam essa via, sendo de extrema importância a instalação de uma lombofaixa, pois contribuiria para a segurança dos pedestres, evitando possíveis atropelamentos e promovendo um trânsito mais seguro. Sala das Sessões, Salvador Aliberti, 20 de março de 2025, vereador Maurício Araújo Ferrari. A discussão e votação é na ordem do dia. Indicação número 18/2025. Indico à mesa, na forma regimental, após ouvido o plenário, que seja oficiado ao Poder Executivo Municipal para que tome as providências necessárias junto ao departamento competente no sentido de construir uma lombofaixa na Avenida Antônio Prado, na altura do número 57, em frente ao supermercado Santo Agostinho. Sala das Sessões, Salvador Aliberti, 20 de março de 2025, vereador Maurício Araújo Ferrari. A discussão e votação é na ordem do dia. Justificativa. Só fazer um adendo aqui. Foi colocado invertido para que a secretária leia as indicações. Eu vi que não estava batendo. Então, a justificativa lida anteriormente foi do vereador Maurício. E a justificativa que vai ser feita agora é da vereadora Fabiana. Só fazer essa correção aqui. A construção dessas lombadas é de extrema importância para garantir um trânsito mais seguro, principalmente para crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida. Trata-se de pontos críticos de nossa cidade,
onde a alta velocidade dos veículos tem representado um grande risco de acidentes. A instalação de lombadas contribuirá significativamente para a redução da velocidade dos veículos, garantindo um ambiente mais seguro para todos os cidadãos, especialmente os mais vulneráveis, como os mencionados acima. É importante destacar que a segurança de pedestres deve ser priorizada nas vias urbanas e as lombadas devem ser construídas de acordo com as especificações estabelecidas pela legislação. Sala das Sessões, Salvador Aliberti, 20 de março de 2025, vereadora Fabiana Patrícia Tessarro Molena. Arquive-se. Agora. Projeto de Lei número 18/2025. Dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 1.114.710,13 e dá outras providências. O senhor Mariel Sebastião Rocha, prefeito municipal de Fernando Prestes, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial no valor de R$ 1.114.710,03, suplementados, se necessário, distribuídos as seguintes dotações: serviços municipais e infraestrutura urbana, obras e instalações, transferências e convênios federais, contrato de repasse número 054211/2023. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de superávit financeiro R$ 1.114.710,13. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Fernando Prestes, 20 de março de 2025, Prefeito Municipal Mariel Sebastião Rocha. A discussão e votação é na ordem do dia. Mensagem número 021/2025, do senhor Prefeito Municipal de Fernando Prestes, 20 de março de 2025. Tenho a honra de encaminhar, por intermédio da Vossa Excelência, a elevada deliberação desta colenda Câmara Municipal, o incluso projeto de lei que dispõe a abertura de crédito especial no valor de R$ 1.114.710,03 e dá outras providências, para que seja apreciado em regime de urgência, nos termos do artigo 43 da Lei Orgânica do Município. O referido projeto de lei tem como objetivo a abertura de crédito especial destinado à criação de dotação no orçamento vigente para a realização de obras de pavimento asfáltico, recuperação do pavimento existente e serviços complementares com recursos federais do contrato de repasse número 054211/2023. Vale ressaltar que tal obra já havia sido contratada e empenhada, porém, com a rescisão de contrato por parte da empresa, se faz necessário o ajuste orçamentário para empenho no presente exercício, de acordo com valores ajustados e aprovados pela Caixa Econômica Federal, órgão responsável pela execução e fiscalização do contrato de repasse. Renovo a Vossa Excelência o protesto de elevada estima e consideração, agradecendo antecipadamente a atenção que Vossa Excelência e demais nobres pares se dignarem em dispensar a referida propositura. Prefeito Municipal Mariel Sebastião Rocha. Arquive-se. Senhor Presidente, está encerrada a matéria do expediente.
Encerrada a matéria do expediente, de acordo com a ordem de inscrição para a utilização da palavra, está com a palavra a vereadora Fabiana Patrícia Tessarro Molena. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhoras vereador. vereadoras, senhores vereadores, demais presentes, os que nos acompanham de suas casas também. Hoje temos uma pauta curta, mas porém de muita importância, né? Sobre as indicações que foram feitas de sinalizações, de lombadas, que infelizmente, né, a gente está vendo assim um abuso, né? Uma excessividade as pessoas não respeitam mais o trânsito, mesmo dentro da cidade, alta velocidade, onde tem fluxo de pessoas, ninguém respeita mais nada. Então, a gente tem que tomar essas providências. Aí talvez as pessoas falem assim, mas tem lombada, tem que fazer lombada? Tem, porque está pondo em risco a vida das pessoas. E aqui eu coloquei duas aqui, né, na Avenida Luiz Frade, aqui na altura do número 39, que liga aqui o centro da cidade, lá ao Jardim Loquete 2. Ali nós temos um cruzamento também bem perigoso, né, que é aquela rua subindo, que é Selene Benete dos Reis. Então, ali é um cruzamento perigoso e foi feita, então, essa solicitação dessa lombada. E a outra é na Arthur Alves da Cunha, lá próximo ao CRAS, também que lá tem um grande fluxo de pessoas e também de importância, como as demais que foram colocadas aqui, né, no supermercado, as lombofaixas também, que são lugares assim de bastante fluxo. Também o projeto de lei de pavimentação e do RECAP, também aqui no nosso município e também no distrito, que estamos precisando, né? Já faz tempo que estamos no aguardo, a população está no aguardo. Então, agora, com essa nova licitação também, vamos ter essas pavimentações, esses recaps tão necessários aqui no nosso município. Também, né, do título de cidadão, que o Carlinho colocou aqui também. De momento, são essas minhas palavras. Obrigada. Obrigado, vereadora. Está com a palavra o vereador Carlos Roberto Estruzani. Boa noite a todos, boa noite aos vereadoras, vereadores. Boa noite, Carlinhos. Boa noite a todos os diaristas, população de Fernando e Agulha e todo mundo. Eu queria só falar aqui sobre a Rede Globo, que não está pegando mais aqui para cima. Eu não sei essa torre como funciona, se é regular o que tem que fazer, que o pessoal está reclamando muito. E viu o que a gente vai fazer com isso aí. E queria dizer também, a hora que vocês descem lá na farmácia do Tião, vocês descem do carro à noite, tipo 9, 10 horas da noite, e olham para o lado de cá, depois nos prédios para você ver. É uma escuridão só. Tudo bem, eu estou de acordo, até a economia, essas lâmpadas aí, mas eu acho um absurdo um negócio desse. É pior que uma fazenda. É uma escuridão só. Eu acho que tinha alguma solução para isso daí, não sei, deve ter. E queria falar sobre o Zé Busquete, né? Eu entreguei isso aí para ele. É um cara bom, trabalhador, honesto, entendeu? Nunca escutou falar que esse cara ficou brigando com os outros. Pelo contrário, só deu muito emprego pessoal. E minhas palavras são essas. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, vereador. Quero fazer também algumas considerações, peço licença para falar daqui. O projeto de abertura de crédito que veio para essa Casa de Lei, que nós discutimos na sexta-feira de manhã, eu acho que está na mão de todos os vereadores os pontos exatos em que serão feitas as intervenções, os recaps, né, estão aqui, bem como também veio, o prefeito mandou, a dotação orçamentária. O convênio que tinha já com a prefeitura do ano passado, ele é um contrato feito com a Caixa, só que como terminou o exercício fiscal, é necessário que se abra o crédito novamente para que se possa fazer o processo licitatório. Foi mandado para cá, 1 milhão é o valor do convênio que tem disponibilizado na Caixa Federal, 114 mil é a contraprestação que a Prefeitura tem que fazer nesse convênio. Então, aqui nós temos alguns pontos no Distrito e em Agulha. Eu acho que nós vamos contemplar aqui 9 locais, vão ter aí, pelo que eu vi aqui, uma média acho que de 11 quarteirões que serão recapeados, vai trazer uma melhoria aí para a nossa cidade, que estava necessitando, e tem alguns pontos ainda que vão ficar pendentes, que terão que ser recuperados. Principalmente esse ano, no final choveu muito, a gente sabe que o asfalto tende a fazer buraco. Com relação às indicações, são todas indicações oportunas,
todas foram feitas aí com a intenção de melhorar a nossa qualidade de vida dentro do município. Eu agradeço também ao prefeito por ter respondidas as indicações que foram feitas nas outras sessões. São situações inéditas nessa Casa de Leis, em que existe esse diálogo de maneira clara, e a gente está aqui na expectativa de que as palavras se concretizem, a fim de que a gente possa realmente ver o feito realizado. Com relação à propositura do Carlinhos, no tocante à TV, é muito bem-vinda, Carlinho, porque muitas pessoas hoje têm uma condição de pagar uma TV por assinatura, mas tem muitos que não conseguem. Então, essa TV gratuita, é importante que esse sinal esteja acessível a toda a população que quiser fazer uso dela. Também a questão do projeto de lei que o senhor protocolou, do senhor Carlos, senhor José Carlos Busquetti, né? Realmente aqui eu concordo, e a mensagem que foi escrita no projeto de lei condiz muito com a pessoa dele. É uma pessoa que veio para Fernando Prest, por isso a necessidade de dar o título para ele de cidadão Fernando Prestense. E aqui, tal qual hoje nós temos um respeito com todos os empregadores do nosso município, né? A gente pode listar os maiores, né? Nós temos Legos, temos o Amendoim, a Camais, que ele tem parte, né? Ele faz parte da família dele, como outros empresários aqui no município, todos os barracões de fruta, todo o comércio que gera emprego. Então fica aqui o nosso respeito, o nosso agradecimento à pessoa dele, que veio contribuir para transformar Fernando Prest numa cidade melhor. Eu acho que esse que é o objetivo de todos aqui. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Acho que não, né? Podemos seguir sem intervalo? Podemos? Então, né, não havendo mais nenhum vereador para fazer uso da palavra, dou encerrado o expediente da 4ª sessão ordinária. Dando início à ordem do dia da 4ª sessão ordinária, solicito à senhora secretária que proceda a chamada das senhoras vereadoras e dos senhores vereadores para a ordem do dia. Senhor presidente, encontram-se presentes os 8 vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis. Havendo quórum regimental, damos início à ordem do dia da 4ª sessão ordinária da 18ª legislatura. Solicito à senhora secretária que proceda à leitura das matérias da ordem do dia. Indicação número 16/2025, de autoria do vereador Carlos Roberto Struzani, indicando providências cabíveis acerca da atual situação enfrentada pelos moradores da cidade quanto à transmissão do sinal de televisão, especificamente o canal Globo. Coloco em discussão a indicação número 16/2025. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis que votam sim permaneçam como estão, os contrários que votam não se manifestem. Aprovado por unanimidade dos presentes. Informo que a matéria será encaminhada ao Poder Executivo para as devidas providências. E também que a Câmara de Vereadores, viu, Carlinho? Nós vamos mandar também um ofício direto da Câmara de Vereadores para o devido órgão responsável. Indicação número 17/2025, de autoria da vereadora Fabiana Patrícia Tessarro Molena. Indicação indicando a construção de lombadas em 2 pontos específicos da cidade que demandam com urgência a instalação de redutores de velocidade. Coloco em discussão a indicação 17/2025. Em votação, os favoráveis que votam sim permaneçam como estão, os contrários que votam não se manifestem. Aprovado por unanimidade dos presentes. Informo também que a matéria vai ser encaminhada à Secretaria de Transporte para as devidas providências. Indicação número 18/2025, de autoria do vereador Maurício Araújo Ferrari, indicando a construção de uma lombofaixa na Avenida Antônio Prado, na altura do número 57, em frente ao supermercado Santo Agostinho. Coloco em discussão a indicação 18/2025. Aproveito para comentar dessa indicação do Maurício. O lugar é bem movimentado, viu, vereador? Muito boa a indicação. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, em votação, os favoráveis que votam sim permaneçam como estão, os contrários que votam não se manifestem.
Aprovado por unanimidade dos vereadores. Projeto de lei número 18/2025, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 1.114.710,03 e dá outras providências. Informo que o projeto possui parecer favorável da assessoria jurídica, assim como das comissões permanentes desta Casa de Leis. Coloco em única discussão o projeto de lei número 18/2025, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 1.114.710,03 e dá outras providências. Informo que o quórum para aprovação deste projeto é de maioria absoluta, ou seja, 5 votos. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis que votam sim permaneçam como estão, os contrários que votam não se manifestem. Aprovado por unanimidade dos presentes vereadores, em única discussão e votação. Projeto de decreto legislativo número 01/2025, de autoria do vereador Douglas Alves de Oliveira, concede título de cidadão fernandoprestense ao senhor Diego Neles Ribeiro. Só para esclarecer, esse projeto não estava na ordem do dia porque ele foi votado na última sessão. Diz respeito à indicação do vereador Douglas para título de cidadão Fernando Prestense, para Diego Neles Ribeiro, nosso carteiro, né? Ele foi aprovado em primeira votação, em primeira discussão, está com os pareceres favoráveis, então está apto à votação. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda discussão o projeto de decreto legislativo 01/2025, que concede título de cidadão Fernando Prestense ao senhor Diego Neles Ribeiro. Essa votação também demanda de quórum de 2/3 dessa casa, ou seja, precisam de 6 vereadores que votem, e o presidente também vota. Em votação, os favoráveis que votam sim permaneçam como estão, os contrários que votam não se manifestem. Aprovado por unanimidade dos presentes, em segunda discussão e votação. Projeto de decreto legislativo número 02/2025, de autoria do vereador Carlos Roberto Estruzani, concede título de cidadão fernandoprestense ao senhor José Antônio Boschetti. Informo que o projeto possui parecer favorável da assessoria jurídica, assim como das comissões permanentes desta Casa de Leis. Coloco em primeira discussão o projeto de decreto legislativo 02/2025, de autoria do vereador Carlos Roberto Estruzani, que concede título de cidadão Fernando Prestense ao senhor José Antônio Boschetti. O quórum para aprovação desse projeto, por simetria, também é de 2/3, ou seja, 6 votos dos vereadores, e o presidente também vota. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis que votam sim permaneçam como estão, os contrários que votam não se manifestem. Aprovado por unanimidade dos presentes, em primeira discussão e votação. Senhor presidente, está esgotada a matéria da ordem do dia. Encerrada a matéria da ordem do dia, de acordo com a ordem de inscrição, fará uso da palavra para suas explicações pessoais a vereadora Fabiana Patrícia Tessarro Molina. Senhor presidente, eu peço licença para falar aqui da mesa. Fique à vontade, vereadora. Eu quero deixar aqui um convite, que para quem acompanhou, né, o nosso mandato passado, sabe quão grande era o meu sonho de estarmos reunindo com as famílias atípicas aqui do nosso município. E outro dia eu estava conversando, né, com também as vereadoras de Agulha, e agora nós vamos ter um projeto pelo CRAS. E agora, no próximo dia 2 de abril, nós teremos o nosso primeiro encontro, então, com essa roda de conversa para as mães, os pais e os tutores atípicos aqui do nosso município. O encontro, esse nosso primeiro encontro, será aqui no CRAS, aqui de Fernando Prestes, às 14 horas.
mas a Maiara já está entrando em contato, né, com todos os pais que têm os seus filhos especiais para fazer esses encontros. Será uma rede de apoio para essas famílias, que assim, que nós com certeza a gente sabe que é de extrema importância essa rede de apoio para essas famílias atípicas. Então, esse encontro será para os pais, as mães, os tutores de Fernando Prestes e Agulha. Então, de início, esse primeiro encontro vai ser aqui em Fernando, no CRAS, mas ele é estendido também às famílias do distrito, tá, Valdirene, a vereadora Rose, mas vão entrar em contato para fazer esse convite especialmente para essas famílias. Então, vamos também nós, né, trazer essas famílias para que a gente possa, então, o Poder Municipal dar essa rede de apoio, esse suporte psicológico, né, de saúde para essas famílias. Obrigada. Uma boa noite. Obrigada, vereadora. Fica registrado o convite. Está com a palavra o vereador Douglas Alves de Oliveira. Boa noite a todos que aqui se fazem presentes. Boa noite. Presidente, mesa diretora, aos colaboradores da casa e a quem nos assiste através da internet. Gostaria, primeiramente, de agradecer a todos os nobres pares pela aprovação do meu projeto quanto ao título de cidadão Fernando Prestense do Diego. Tá? Muito obrigado. Acho que é mais do que merecido, bem como a propositura do Carlinho também. Os demais requerimentos, indicação dos nobres vereadores, todos de grande importância para o desenvolvimento aqui do nosso município. E gostaria de salientar e relembrar que durante a semana passada, eu, o vereador Maurício, junto com o diretor da Secretaria de Esportes, o Rony, nós estivemos em São Paulo, né, Maurício? Fomos lá buscar 2 kits de material esportivo para as nossas crianças. Inclusive, levamos demandas aqui do município. O Rony está muito focado na melhoria de algumas modalidades das crianças que vêm desenvolvendo aí as suas habilidades. Inclusive, foi noticiado pelo Jornal Notícias da Região uma nova parceria, presidente, da municipalidade com o projeto Viva Tênis, porque antes, dependendo da condição financeira das crianças, era cobrado uma mensalidade. E hoje, perante um acordo feito com a iniciativa do Rony, o secretário do esporte, junto com o prefeito Mariel, junto com o vice-prefeito Wilson, foi zerada essa cobrança, seja de qualquer classe social, Val, de 6 a 16 anos, hoje as crianças podem procurar o Ronaldo, podem procurar o professor lá na Associação Viva Tênis, aqui próximo ao lago, que não vai ser mais cobrado nenhum valor para esses praticantes. Independente da condição. Independente da classe social, presidente. De 6 a 16 anos. Então, eu acho que é muito importante essa iniciativa aí do Poder Público, junto com a associação, com o Ronaldo, o secretário do esporte, que foi atrás disso aí para fazer essa parceria, muito importante para essas crianças, inclusive que vão estar um pouco saturadas desse período integral, do ensino. Então, acho que é uma forma de tirar um pouco esse peso das costas e praticar esse esporte que é muito importante e interessante. Tá certo? Perfeito. São essas as minhas palavras, presidente. Muito obrigado. Opa. Obrigado a você, vereador. Eu peço aqui a gentileza que a nossa vice-presidente assuma aqui. Fique à vontade aí também, Fábio. Eu vou fazer aqui uso da palavra. Gostaria de cumprimentar todos os vereadores, todas as pessoas que estão em casa, todos os funcionários, né, todo o pessoal da imprensa, nosso subprefeito de Agulha que está aqui presente também, todos os participantes. Cumprimentar também a questão que no decorrer do trabalho foram trabalhos produtivos, aquilo que eu sempre falo, os vereadores estão aqui sempre buscando o que é melhor para o nosso município, então trazem demandas relevantes. Por hora alguém pode falar assim, só uma lombada
é tão relevante assim? É relevante, é importante. Como a vereadora Fabiana falou, hoje o trânsito em Fernando Prestes, o pessoal está perdendo a noção, principalmente aos finais de semana, a gente vê veículos andando em alta velocidade, na nossa rua é um exemplo disso, como a gente também vê aqui na Avenida Luiz Freire, como ela apontou, a lombofaixa que o Maurício sinalizou também a necessidade. Então, são demandas importantes para o nosso município. Gostaria de dizer que essa semana nós não fomos às escolas, mas já na semana passada, como foi veiculado pelas redes sociais, nós, vereadores, fizemos essa visita. Fomos Maurício, Douglas, a Valdirene, a Fabiana e a Rose. Nós fizemos essa visita nas escolas, na Proinfância, na Paulo César Pastore, e também fomos na Davidson Carlos Miola. Fomos bem recebidos, né, Rose? Todo mundo esclareceu lá quais eram as demandas, necessidades, apontaram os pontos positivos, e nós tivemos uma interação muito boa. Na semana que passou, por uma ordem de questões que a gente estava discutindo aqui, não deu tempo para que fôssemos para as escolas. Eu acredito que essa semana a gente consiga ir novamente, vamos voltar na rotina, vamos fazer as visitas, e aí a gente faz mais 2 escolas essa semana que vem a gente faz lá as outras escolas em Agulha, né, as outras 2. Então, importante esse trabalho, estamos bem recebidos, agradecemos aqui tanto a diretora Daniela, como a diretora Fabiana, que nos recebeu, e as coordenadoras respectivas que nos deram atenção. O Douglas, inclusive, agradece a merenda, né, Douglas? O vereador Douglas almoçou nas escolas e, né, Douglas, e pôde saborear o peixe que tinha lá. Presidente, né? Realmente, no dia estava sendo servido para as crianças, é importante a gente frisar a qualidade da alimentação. Muitas das vezes, o que é bom para a gente, às vezes a criança não tem um paladar que agrade, né? Naquela ocasião estava sendo servido um filé de tilápia ao molho, arroz, feijão e salada de repolho. E realmente estava muito bem feito, muito bem preparado. O único detalhe que a gente até vinha a conversar já com o prefeito, com algumas outras pessoas, é quanto à compatibilidade, quanto à idade, né? Não se torna compatível, por exemplo, você servir esse filé de tilápia, um peixe, para uma criança de 2 ou 3 ou 4 anos que seja. É um baita de um alimento nutritivo, no entanto, pode conter espinhas, mesmo que o filé, se a gente compra na nossa casa, tem a possibilidade desse risco. Então, só alguns acertos nessas questões, e de resto a gente entende que estava muito bem servido. Eu pude provar, como o presidente acabou de citar, e estava muito bem feito, muito bem preparado e saboroso. Obrigado, presidente, pela parte. Não, claro. E sim, estava muito boa, e tem demandas que a gente vai fazer um relatório depois do final nesse primeiro semestre, depois no segundo semestre a gente retorne, e assim por diante, ou antes, se for o caso, de necessidades de providências, né, que sejam tomadas. Cumprimentar o vereador Douglas e o vereador Maurício, que foram até a Secretaria do Esporte na semana passada, estreitar aí os laços com o governo do Estado. É importante que os vereadores tenham isso em mente, essa missão de estar sempre conectados. E falar do requerimento do ofício que eu recebi ainda hoje, está lá datado de 24 de março de 2025. Tenho a honra de cumprimentá-lo na oportunidade em comunicar a Vossa Excelência que chegou em nosso conhecimento que foi autorizado o processamento da emenda relativa à transferência voluntária indicada por este parlamentar em benefício do município, conforme descrito abaixo. CEMIL é o nome do programa, aquisição e destinação de um caminhão coletor de lixo, compactador de lixo, para a Prefeitura Municipal de Fernando Prestes, no valor de R$500 mil. Diante disso, é imperioso salientar que iniciou-se o prazo para envio de documentos e plano de trabalho. Nesse sentido, o beneficiário deve ficar atento ao sistema sem papel, serviços de demandas, né, no site do Governo do Estado, no ambiente digital, diariamente, a fim de acompanhar e cumprir as exigências em todas as fases desse processo, dentro do prazo estabelecido e da norma vigente. Fiquem atentos e acompanhem de perto. Assim, mantendo o meu mandato parlamentar à disposição dessa população, por intermédio da nobre Câmara de Vereadores, aproveito o ensejo para renovar-lhes meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, delegada Graciela, deputada estadual do PL, a
é o ilustríssimo senhor vereador Misael Fernando Gibertoni. Então, aquilo que nós havíamos anunciado na rede social, hoje já está disponível, falei já com o Everton, para que ele providenciasse essa documentação. A aquisição do caminhão vai ser via convênio, não vamos licitar por aqui, é um convênio da CEMIL. A prefeitura vai subir só os documentos necessários, certidões negativas, aquela coisa toda, e lá eles já fazem a aquisição desse caminhão, já faturam no nome da prefeitura, e aí é só buscar o caminhão e poder utilizar. Então, eu acredito que, uns 30 dias, provavelmente esse processo já vai estar finalizado. Então, é algo de muita importância, relatar essa conquista para o nosso município, começando com o pé direito, uma emenda não só pelo valor dela, mas pela necessidade, que é esse caminhão que gastou-se no último mandato valores consideráveis com manutenção, e não se pode contar que ele está aí totalmente deteriorado, haja vista que é um caminhão que já conta aí com quase 20 anos de utilização. Então, eu fico feliz em poder compartilhar com os senhores essa informação. Pode tirar de mim, vou seguir um outro assunto. Quero dizer que eu não pude participar da última reunião do Conselho Municipal, acho que a vereadora Fabiana participou, mas eu já venho recebendo recorrentes professores dizendo a respeito do nível do pagamento do percentual dos níveis dos docentes, que é aquela questão do ano passado que não foi repassada, né? Então, hoje, no plano de carreira dos professores, existe uma defasagem de pagamento no importe de 10% aos nossos professores, e que é importante que seja pago. Agora, no começo de abril, a prefeitura já vai ter um prognóstico do repasse do Fundeb. Importante que se diga que o ano passado, se quisesse ter pago, era possível, mas não houve boa vontade do Executivo. É importante esclarecer que, ao final do ano, 26, 27 de dezembro, veio um repasse complementar. Então, aquele repasse complementar que veio no final de ano, se a gente somar a todo o repasse do Fundeb, seria possível fazer o pagamento desses níveis, ou seja, teria um acréscimo de 10% na folha de pagamento dos professores, para que esses professores recebam de acordo com o piso nacional e o nosso plano de carreira. Hoje, atualmente, eles recebem o piso nacional. Com esses 10%, eles vão estar adequados ao nosso plano de carreira e vão receber realmente o dinheiro que vem, né, pago pelo Fundeb, para que sejam destinados exatamente para eles. Mas também ninguém tem bola de cristal para saber se vai vir 500, 600 mil reais nos 3 últimos dias do final do mandato. Então, por esse motivo, o ano passado não foi pago, mas se a gente tiver como perspectiva aquele repasse de pagamentos, era possível, sim, ter pago esses níveis aos nossos professores. É importante que a gente tenha reformas nas escolas para serem feitas, é uma série de questões que a gente precisa considerar, mas eu estou otimista com relação a esse fato. Por fim, mas não menos importante, gostaria de dizer que essa Casa de Leis recebeu a resposta do Executivo correspondente aos pagamentos de salários que foram questionados aqui na primeira sessão ordinária. Nós estamos na quarta, na primeira sessão ordinária foi pedido os recebimentos dos últimos 12 meses de todos os funcionários públicos municipais, para que a gente apurasse eventuais irregularidades. A priori, foram identificados pontos que precisam de esclarecimentos e, ao meu ver, algumas irregularidades. A gente demanda de mais informação. Feito isso, eu encaminhei um ofício ao prefeito, né? Eu não esperei pautar em sessão para que a gente adiantasse isso. Já encaminhei um ofício ao prefeito, porque verifiquei algumas situações que precisam ser resolvidas, que são situações que vinham acontecendo e continuam acontecendo, e uma dessas situações é a disponibilização no site do Portal da Transparência de todos os vencimentos dos servidores públicos municipais. Eu falo isso aqui tem 8 anos, eu fiz um projeto de lei há 4 anos e, infelizmente, não é disponibilizado no Portal da Transparência todos os rendimentos dos nossos funcionários públicos municipais. Inclusive, eu fiz questão, falei com o Daniel, falei com o pessoal do TI lá da prefeitura, isso compromete até, esse ano não, esse ano
nós não estamos conseguindo subir nada. Até o da Câmara fica travado, que a gente não consegue subir os salários de todo mundo no nosso portal, porque a prefeitura lá está com um problema no link. É o mesmo provedor do portal da transparência, não sei se é JCOF, sei lá quem que é. É uma confusão sem tamanho. Mas, enfim, não consegue subir para o portal da transparência os reais salários das pessoas. Independente se tem erro, se não tem, o portal da transparência, as leis são muito claras de acesso à informação e não estão no portal. E continuam não estando. A princípio, o Daniel falou que é uma migração do site da prefeitura que está sendo feita. Até o final do ano passado era colocado só o salário base, que é irregular, tem que constar o salário todo. Se você pegar a juíza de direito aqui de Taquaritinga, o delegado de polícia e procurar no respectivo órgão ordenador da despesa, você vai achar lá. Você vai achar salário base, você vai falar horas extras, adicional disso, adicional daquilo, adicional daquele outro, isso. É preservado questões pessoais, financiamento, desconto de pensão, a Lei Geral de Proteção de Dados veda isso. Mas eu mandei esse ofício para o Executivo para que ele cesse essa irregularidade, passe a deixar transparente, para que possamos acompanhar de imediato o que está sendo feito. Penso que a melhor dos caminhos é a transparência. Então, assim, nós estamos aguardando essas respostas. Já adianto para vocês que nós vamos pedir para que isso seja encaminhado para um setor contábil, né? A gente tem bastante conhecimento, mas não é formado em contabilidade. Então, esses documentos serão encaminhados para a respectiva apuração, verificar a contabilização, porque às vezes eu posso falar que está errado, o contador vai falar, não, está certo. Ou eu posso falar que está certo, e o contador vai falar que está errado. Então, isso demanda uma análise técnica. Depois disso, vai para o nosso jurídico, dá o parecer dele acerca das questões controvertidas, e depois nós vamos aqui ver junto à Câmara se tem algo para ser feito, se tem alguma irregularidade, se não tem nenhuma irregularidade, e tomar as providências que serão necessárias. Se tiver que tomar a providência de uma maneira ou de outra, nós faremos dentro da legalidade e com a maior transparência possível. Então, os nossos munícipes, fiquem tranquilos que isso tudo está sendo debatido, as questões estão sendo verificadas e todas as providências necessárias serão tomadas. Vocês podem ficar tranquilos quanto a isso. E também tenho a certeza que ninguém será injustiçado. Nós vamos tomar essa cautela, mandar para a perícia contábil, nós vamos analisar questões jurídicas, nós vamos ouvir pareceres, nós vamos solicitar informações, nós vamos checar todas as possibilidades, para não fazer igual ao Jornal Nacional, que solta a notícia e já condena a pessoa, e depois a pessoa daí um tempo é absolvida. Então nós vamos checar todas essas informações. Contudo, aqueles que terão ou não que arcar com alguma responsabilidade, arcarão ou não. Perfeito? Esse é o compromisso que essa Câmara de Vereadores tem com o município de Fernando Preste. Eu já disse que essa Câmara de Vereadores não tem compromisso com lados políticos A, B, C ou D. Essa Câmara de Vereadores tem um compromisso com a legalidade e com a população de Fernando Prestes. Tenho fé que, se é para permanecer na política, tem que ser desse jeito. Se tiver que mudar esse jeito, é melhor deixar a política. Essa é a minha conduta. Algum vereador gostaria de fazer uso? Alguma colocação? Então, não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a 4ª sessão ordinária de 2025, realizada nesse dia 24 de março, e comunico que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 14 de abril de 2025, às 20 horas. Uma boa noite a todos e muito obrigado pela atenção.